Vamos, olha só, dando continuidade a essa aula, aula 38, vamos falar agora da óptica da visão. Primeiro desenho que eu vou te fazer é do olho resumido. Como assim olho resumido? É o olho humano com as partes importantes para te entender a óptica. Bom, o que a gente tem aqui? Globo ocular, que é essa bolinha branquinha que você está vendo, né? Haha. Ou aqui a gente tem, ó, esse cara aqui a gente chama de nervo óptico. Nervo óptico é como se fosse, imagina que eu fosse o robozinho, puxasse meu olho, o cabinho que liga, sabe, o olho no resto. Bom, dentro do globo ocular, o líquido ali, aquele fluido chamado de humor vítreo. Bom, aqui atrás a gente vai ter, nessa região toda aqui dentro do globo ocular, a gente tem a retina. Retina é onde formam as imagens. Se a gente associar o olho à máquina fotográfica, a lente, a gente tem aqui, ó, por exemplo, o cristalino. O que é o cristalino? O cristalino é uma lente do olho, uma lente convergente, isso mesmo. Tá? Não pode mais, faz tempo que eu acho que não pode mais, mas uma época nas escolas tinha uma prof que levava e secava o olho, levava o olho de boi, cara, o cristalino do olho de boi, parece um botãozinho de jaleco, assim, sabe? Bom, aqui ligado no cristalino a gente tem os músculos ciliares. Os músculos ciliares são quem movimenta o cristalino. Se eu estou numa distância, eu aproximo até focar, o que acontece? Quando eu aproximo aqui, a tendência da imagem é se formar depois da retina. Aí né, o meu cristalino, ele diminui o foco, os músculos ciliares mexem nele e a gente consegue focar as imagens. Bom, esse pontinho preto aqui é a pupila. A pupila é por onde entra a luz, é a partezinha preta. Aí a partezinha que tem cor aqui, ó, é a íris. Ó, aqui nos olhos verde bonito, ó, tá vendo? Bom, fora aqui a gente tem uma películazinha que é chamada de córnea, tá? Então, a película aqui, a córnea, tá? Já fui do oftalmologista, ele chama a córnea de lente também, só que ela não se movimenta aqui, tanto assim, com os músculos ciliares como o cristalino. Isso aqui é a íris, tá? Íris. Bom, os elementos importantes que a gente tem são esses aqui. O eixo óptico, obviamente, né? O eixo óptico, essa linha reta aqui, tá? É basicamente isso. Beleza. Agora o que a gente vai falar? Eu vou conversar contigo sobre alguns defeitos da visão. Aí, esses defeitos da visão, eu vou corrigir com alguns tipos de lente. A brincadeira é essa. Mas primeiro, eu vou ter que conversar contigo para a gente comparar. Relação ao quê? Que a gente vai dizer que o cara tem defeito da visão, né? Uma anomalia. Há um olho emétrope. Diz aí, tu é emétrope? Na sala eu tiro uma onda com isso, porque eu pergunto, tu tem cara de emétrope, será que tu é emétrica? Fica, será? Emétrope é o cara que não tem nenhuma anomalia. Então, o que acontece? Se eu pensar aqui num globo ocular, tá? Eu vou colocar umas distâncias aqui pra gente falar. Vou colocar uma distância aqui que ela se refere, ó, ao infinito. Ao infinito. Então tu imagina assim, tá? Imagina assim. Imagina eu olhando o horizonte, lá longe. Nesse momento os meus músculos ciliares vão estar totalmente relaxados, tá? A imagem vai se formar de boa lá na retina e os músculos ciliares totalmente relaxados. Sabe como é o nome disso aqui? O nome desse ponto é o ponto remoto, lá longe. Bonito isso, né? Agora o que acontece? À medida que um objeto vai se aproximando, tem uma distância que a gente chama de ponto próximo, que o cristalino começa a trabalhar. Aí a gente tem pode-se dizer, um trabalho máximo dos músculos ciliares. Esse ponto próximo, para uma pessoa emétrope, começa aqui, ó, 25 centímetros. Esse é o ponto próximo, tá? Bom, quando o cara tá lá relaxadinho, né, essa acomodação visual refere-se ao ponto remoto e aqui o ponto próximo.
próximo. Bom, agora a gente vai tratar de alguns defeitos da visão. Isso. Bom, os defeitos da visão que a gente vai estudar vai começar com dois. Primeiro com a miopia e com a hipermetropia. Eles são meio que antagonistas, porque eles têm basicamente o mesmo defeito ao contrário. Olha só, a miopia ela se dá a dificuldade para enxergar de longe. Isso se deve ao quê? Ao tamanho do globo ocular. O globo ocular é um pouco mais alongado do que o normal, tá? Deve ter aí uns 20 milímetros, uns 2 centímetros o olho. E interessante, tá? Eu já fui no oftalmologista conversar e o olho, ele cresce até uma idade de 7, 8 anos. Então a maioria das pessoas apresenta um grau de hipermetropia globo-ocular um pouco menor até essa idade, tá? Mas vamos lá. A miopia, ela tem a ver com o globo ocular alongado. Aí isso traz algumas consequências. Por exemplo, a pessoa emétrope, o ponto remoto é no infinito e o ponto próximo 25 centímetros. Quem é míope, tudo puxa para cá. O ponto remoto, tá? Ele não fica mais, ele é menor do que infinito, tem uma distância agora. E o ponto próximo diminui também, não fica mais do 25. A imagem nítida se forma antes da retina, não forma na retina. Logo, para fazer uma correção, eu uso que tipo de lente? Uma lente divergente, para abrir esse raio e formar lá na retina. Então, globo ocular alongado, imagem se forma antes da retina. Para a lente que a gente vai usar, se aparecer algum exercício para te matar aí, é sempre dado o ponto remoto menos o ponto remoto. Quem tem miopia vai ver que o grau lá na sua receita é negativo, dioptria negativa, tá? A dioptria negativa. Então, foco é dado por isso, menos o ponto remoto. Se quiser calcular a vergência da lente, tu lembra, né? 1 sobre foco. Nesse caso, na miopia, essa vergência seria negativa. Olha só, hipermetropia, o contrário, globo ocular mais curto. Os antigos brincam que é a doença do braço curto, que ela faz assim, para enxergar tem que jogar mais longe, né? Então o que acontece? O ponto próximo, ele é maior do que 25 centímetros. A pessoa tem dificuldade para enxergar de perto. Bom, para eu corrigir a hipermetropia, eu vou usar uma lente convergente, certo? Uma lente convergente. Então, hipermetropia, dificuldade para enxergar de perto, o ponto próximo afastado, por isso que o cara joga para frente aqui. Aí o que acontece o óculos? O óculos, para o cara não ficar jogando tudo para frente, o objeto fica no ponto próximo de 25, de uma pessoa emétrope. Aí até às vezes tem no material, aparece distância do ponto próximo do emétrope, 25 centímetros, certo? Aí o que acontece? Aqui o ponto próximo dele jogado, onde ele vai jogar a imagem para o olho enxergar direito, tá? Aí é menos esse ponto próximo, desse jeito tu vai encontrar o foco e vai encontrar a vergência, nesse caso vai ser uma dioptria positiva, tá? Logo do lado tem a presbiopia. Por que eu coloquei do lado da presbiopia? Porque a presbiopia corrige também com lente convergente, tá? Também corrige com lente convergente. Aí, olha só, o que caracteriza a presbiopia, vista cansada? Com o tempo, o nosso cristalino fica mais rígido. Aí eu coloquei aqui, ó, ele fica mais rígido mesmo. E um cansaço, os músculos ciliares ficam mais cansadinhos, vão trabalhar com mais dificuldade. A gente lê muito, fica muito no celular hoje em dia. Bom, aí para corrigir, eu vou usar também uma lente convergente na presbiopia. Para fechar, vou conversar contigo sobre o astigmatismo. Cara, o que é o astigmatismo? É um defeito na córnea, eu coloquei aqui, ó, córnea barra cristalino. Por quê? Porque essa irregularidade aqui, ó, essa irregularidade faz com que os raios eles sofram refração e para vários lados, tá? Então fica muito difícil de enxergar. Quem
tem o astigmatismo enxerga mais ou menos assim. Se tu já foi um filme desses de cinema 3D, sabe quando tu tira o óculos e fica vendo a legenda, tudo assim meio embaralhado? É assim que acontece com quem tem astigmatismo. A correção se dá com uma lente cilíndrica, que ela pode ser desse jeito aqui, convergente ou divergente. Vai depender se esse astigmatismo tem dificuldade para enxergar de longe ou de perto. Mas o que se sabe é que a lente é cilíndrica, tá? Tem que compensar aí essa espessura e às vezes a lente do olho, ela vai até seguindo assim as irregularidades da córnea. Bom, a gente conversou sobre os principais defeitos da visão, a gente entendeu o que é um olho emétrope, viu aí uns modelinhos matemáticos para aplicar, para poder fazer miopia e hipermetropia, falamos de presbiopia e astigmatismo. Agora, as 5 atividades para a gente fechar a óptica, hein? Vamos junto!